Boa noite a todos presentes na Câmara, aos vereadores, também aos ouvintes da Rádio Expresso FM, os internautas que também acompanham a nossa 11ª sessão ordinária de 2024. Com a graça de Deus, declaro aberta a 11ª sessão ordinária de 2024. Senhores vereadores, convido a secretária Michele para que faça a leitura do trecho bíblico. Salmo 40. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. Ó Senhor nosso Deus, tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Peço ao primeiro secretário, vereador Willer Enfermeiro, que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite. Ata da 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Campos Altos, realizada sob a presidência do Jonas Ferreira Lemos, na Sala de Sessões Jairo Corrêa da Silva, às 18 horas do dia 15 de abril de 2024, estando presentes os seguintes vereadores: Adamilson Isaías Jesus da Costa, Dulce Corrêa Teixeira, Elca Aparecida Gonçalves, Everaldo Euripes Campos, Flávio da Silva Gabriel, Jonas Ferreira Lemos, Mauro Diego de Oliveira, Valtair de Avarenga e Willer Borges Leite. O senhor presidente solicitou à secretária Michele leitura do texto bíblico. A seguir, solicitou ao primeiro secretário, vereador Willer Borges Leite, leitura da ata da sessão anterior, que foi colocada em votação, sendo aprovada por todos os vereadores. Dando início à pauta, passou-se a deliberação sobre a mensagem de veto parcial à proposição de lei 065/2023, que dispõe sobre a organização dos planos setoriais de cargos, carreiras, vencimentos do Executivo Municipal de Campos Altos. Estabelece normas gerais de enquadramento, institui nova tabela de vencimento e dá outras providências. Cumprindo o acordo celebrado no bojo da ação 5.449, o presidente submeteu-se à votação pelos membros da mesa diretora o recebimento do veto à proposição de lei 065/2024, pedido aprovado por unanimidade. Em seguida, submeteu-se ao plenário da Câmara o recebimento do veto à proposição de lei 065/2024, também aprovada por unanimidade. Na sequência, submeteu-se o pedido de votação em separado do veto a cada uma das emendas aos membros da mesa diretora. E logo após, submeteu-se o mesmo pedido ao plenário da Câmara, ambos aprovados por unanimidade. Seguidamente, passou-se a discussão e votação da mensagem de veto parcial à proposição de lei 002/2024, que fixa os subsídios do prefeito e vice-prefeito e secretários municipais de Campos Altos para a legislatura 2025/2028. O veto foi derrubado por 6 votos contrários dos vereadores Flávio, Dulce, Adamilson, Elke, Everaldo e Willer, e 2 votos favoráveis do vereador Diego e Valtair. Prosseguindo a reunião, passou-se a discussão e votação em segundo turno dos projetos de lei 011/2024, que altera o artigo 3º da Lei Municipal número 1097/2023, aumentando o limite de repasse para a entidade Corporação Musical Lira Santo Antônio. 012/2024, que dispõe sobre a instituição de incentivo variável por desempenho de metas do programa Previne Brasil, no âmbito da atenção primária à saúde do município de Campos Altos. E o 013/2024, que concede a incorporação aos vencimentos dos servidores ocupantes de cargo especialista em saúde 1, enfermeiro, bioquímico e fisioterapeuta. Os 3 projetos foram aprovados por 8 votos favoráveis. A seguir, passou-se a discussão e votação em segundo turno dos projetos de lei 014 e 015/2024, referentes ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba, CISALP. O projeto 014/2024 dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento vigente para fazer face às despesas de adesão ao consórcio. O projeto 015/2024 autoriza o município de Campos Altos ratificar subscrição ao protocolo de intenções de participação ao referido consórcio.
Ao serem colocados em votação, os projetos de lei 014 e 015 foram aprovados por 8 votos favoráveis. Seguidamente, passou-se a discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 016/2024, que dispõe sobre a alteração dos vencimentos dos profissionais que prestam serviços de plantão no pronto atendimento municipal e da outras providências. O projeto refere-se à recomposição do valor do plantão de 12 horas do farmacêutico bioquímico. Ao ser colocado em votação, o projeto foi aprovado por 8 votos favoráveis. Dando continuidade à reunião, passou-se a votação dos requerimentos 17 e 18/2024, de autoria do vereador Valtair, os quais foram aprovados por 8 votos favoráveis. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e deu início à entrega solene de menção honrosa à senhora Amanda Correia de Oliveira e ao senhor Jorge Machado. Sala de sessões, Jairo Correia da Silva, em 15 de abril de 2024. Passo a ata em votação. Ata aprovada por todos os vereadores. Peço também ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências da semana. Ofício 001/2024. Prezado senhor, com meus cumprimentos, venho através deste até a Câmara Municipal solicitar atitude para resolver o seguinte: o passeio da esquina da rua Cornélio Alves Bicalho com a rua Domingos Cândido, onde está situada a Rádio Popular e, por consequência, a sede da Associação Comunitária do Alto Palestina e Campos Altinhos, passou-se a ser depósito de lixo público doméstico. Infelizmente, não vejo como essa situação continuar. É dever desta Casa de Fiscais do Povo resolver esse problema. Nada tem a ver com a empresa que cuida do lixo, e muito menos com a prefeitura. Acho que cada morador devia manter seu lixo em frente de suas casas, e o caminhão, com calma, ir pegando, ou por outro lado, voltar a ocupar o terreno do lado contrário da rádio, que foi cercado pelo vizinho para ser utilizado com o lixo. Caso não seja solucionado dentro de 15 dias, o vizinho... Não, peraí. Caso não seja solucionado dentro de 15 dias, a contar dessa data, será construído um muro ao redor da rádio, ocupando a calçada pública, e que sua remoção somente com o problema resolvido ou com o mandato do juiz certamente ouvirá os dois lados. Observação: estou à disposição a ser convidado a ir até a Câmara Municipal para dar explicações pessoalmente. Sem mais para o momento, desde já agradeço. José Sacundino dos Reis, presidente da Associação Comunitária do Alto Paranaíba, do Alto Palestina e Campos Altinho. Ao senhor presidente Jonas Ferreira Lemos. Ofício 51/2024. Gabinete do Presidente. Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, em atenção ao ofício 28/2024, vem, por meio deste, prestar o seguinte esclarecimento. Conforme o acordo entabulado nos autos da ação 5.049, ficou acertado que o presidente da Câmara receberia o veto como tempestivo, bem como tornaria sem efeito a publicação da Lei número 1111/2024. Tais providências cabem exclusivamente ao presidente da Câmara, razão pela qual foram imediatamente tomadas conforme despacho e encaminhada a Vossa Excelência em 9/4/2024. Ainda de acordo com o que for acertado em juízo, o plenário da Câmara irá apreciar o veto apresentado ao projeto de lei em discussão e fará análise em separado das emendas vetadas. Essas providências não cabem apenas ao presidente, sendo deliberações ao plenário, sujeitas, portanto, à votação na forma do regimento interno da Câmara Municipal. Por este motivo, a decisão sobre a apreciação do veto e a forma de sua votação deve, obrigatoriamente, ser tomada por votação em plenário, constando em ata e observada todas as demais formalidades previstas no regimento interno, como requisito de validade, considerando que durante a audiência de conciliação, todos os vereadores foram consultados e concordaram com o recebimento do veto. E sua votação em separado.
A votação dessa matéria foi realizada em plenário durante sessão ordinária realizada no dia 15/4/2024 e foram aprovadas por unanimidade, como não poderia deixar de ser, cumprindo a Câmara com as suas obrigações assumidas. Impede destacar que a votação do veto, prioriamente dita, conforme estabelece o regimento interno, ocorrerá no dia 22/4/2024. Então, logo seja realizado, o resultado será comunicado a Vossa Excelência. Ficamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Respeitosamente, Jonas Ferreira Lemos. A Sua Excelência, Paulo César de Almeida. Ofício número 27/2024, do Gabinete do Valtair de Alvarenga. Senhor secretário, venho através desse solicitar a Vossa Senhoria a possibilidade de liberar a Praça Benedito Valadares para a Igreja Assembleia de Deus Madureira, dirigida pelo pastor Dirceu, para a realização de um culto no dia 20 de abril de 2024, às 18 horas. Portanto, conto com a vossa compreensão e colaboração para trabalharmos juntos com transparência para a comunidade campos-altense. Atenciosamente, Valtair de Alvarenga, vereador, a Sua Senhoria Ridene Ferreira Martins, secretário municipal de Cultura. Ofício número 4/2024, do gabinete do Mauro Diego de Oliveira. Excelentíssimo senhor prefeito, venho através desse solicitar a Vossa Senhoria a possibilidade de apresentar a possível data que se dará a instalação do equipamento de vídeo monitoramento, olho vivo, no distrito do São Jerônimo das Porções. Atenciosamente, Mauro Diego, a Sua Excelência Paulo César de Almeida. Ofício número 7/2024, do gabinete do Adamilson. Senhor secretário, venho através desse solicitar Vossa Senhoria que sejam providenciados os uniformes para os membros do Congado, utilizando a emenda impositiva anexada a este documento. Desde já, agradecemos a compreensão. Atenciosamente, Adamilson, vereador, a Sua Senhoria, o senhor Ridene, secretário municipal de Cultura. Ofício número 52/2024, do gabinete do presidente Jonas. Prezado senhor, sirvo deste para solicitar a Vossa Senhoria a possibilidade de agendamento de uma van de 15 lugares para levar os representantes do grupo Vale da Paz, Alcoólicos Anônimos, em um encontro na cidade de Ibiá no dia 28 de abril de 2024, cujo horário de saída será às 6h30, em frente ao prédio antigo do Cicobi, localizada no centro, e o retorno será aproximadamente às 14 horas. Atenciosamente, Jonas, a Vossa Senhoria Edi Antônio, Departamento de Transporte. Ofício número 37/2024. Excelentíssimo Everaldo Eurípides Campos. Prezado vereador, com meus cordiais cumprimentos, venho comunicar a Vossa Senhoria que fiz a indicação da emenda parlamentar de minha autoria, atendendo seu pedido e demais lideranças, em benefício deste município. O beneficiado é o Fundo Municipal de Saúde, o valor é R$ 84.380, um veículo de passeio de 5 lugares. Número da indicação 146712. Colocamos a este gabinete o inteiro dispor. Vale-me dar a oportunidade para renovar-lhes o meu elevado e apreço e estima. Atenciosamente, Maria Clara Marra. Somente. Senhores vereadores, passaremos a discussão e votação da mensagem de veto parcial à proposição de lei 065 de 2023, que dispõe sobre a organização dos planos setoriais de cargos, carreiras, vencimento do Executivo Municipal de Campos Altos, estabelece normas gerais de enquadramento, institui nova tabela de vencimentos e dá outras providências. É encaminhada à comissão especial. Foram vetadas pelo Poder Executivo as emendas 01, 03, 05, 06 e 07. Concedo a palavra ao presidente da comissão especial, vereador Willer Enfermeiro, para seus comentários e emissão de parecer. Parecer da comissão é favorável. Peço à relatora Dulce que faça a leitura do parecer. Veta a proposição de lei 065/2023. Venha a esta comissão especial a mensagem de veto à proposição de lei 065/2023, que dispõe sobre a organização dos planos setoriais de cargos, carreiras, vencimentos do Executivo Municipal de Campos Altos, estabelece normas gerais de enquadramento, institui nova tabela de vencimentos e dá outras providências. A proposição foi encaminhada ao Executivo no dia 26 de dezembro de 2023,
tendo o senhor prefeito municipal apresentado veto à referida proposição em 17 de janeiro de 2024, encaminhando à Câmara Municipal no dia 18 de janeiro de 2024, sendo, portanto, tempestivo, conforme já definido no despacho da folha 653. Usando da prerrogativa que lhe confere o artigo 49, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal, o senhor prefeito municipal vetou parcialmente a proposição de lei, recaindo o veto sobre as emendas 01, 003, 005, 006 e 007 do projeto de lei sob análise. Antes de passarmos à análise das razões encaminhadas a esta Câmara de Vereadores pelo senhor prefeito municipal, importante destacar um ponto que afeta todas as emendas igualitariamente. Conforme exposto pela assessoria jurídica desta Casa, o veto parcial não pode recair sobre as emendas apresentadas pela Câmara de Vereadores. Vejamos o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 49 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 49, parágrafo 1º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Da leitura do referido dispositivo, que repete na íntegra o dispositivo no parágrafo 2º do artigo 66 da Constituição Federal, o veto somente poderá recair sobre artigos, parágrafos, incisos ou alíneas. E o motivo é simples: o veto não pode alcançar dispositivos constantes do projeto original que não foram aprovados em plenário. Na hipótese em comento, as emendas 003, 005, 006 e 007 são emendas supressivas, ou seja, uma vez aprovadas, essas emendas retiraram do projeto os dispositivos que compõem o seu objeto. A emenda 003, por exemplo, retirou do texto o parágrafo 3º do artigo 124. Já a emenda 005 retirou do texto o inciso 3 do parágrafo 6º do artigo 19. Da mesma forma, as emendas 006 e 007, que também são supressivas, retiraram do texto o parágrafo 2º do artigo 124 e o parágrafo 1º do artigo 124, respectivamente. Ao fazer isso, esses dispositivos que constavam do texto original foram retirados do projeto, e ao ser submetido à votação em plenário, esses dispositivos não faziam mais parte do projeto de lei em questão. Como consequência, esses dispositivos não se converteram em lei, porquanto a votação ocorrida no plenário da Câmara não lhes alcançou. Quanto à emenda 001, a mesma lógica se aplica. Embora se trate de uma emenda substitutiva que deu nova redação ao parágrafo 3º do artigo 28, também não há como acolher a pretensão do senhor prefeito municipal, porquanto, uma vez aprovada, a emenda modificou o texto do dispositivo citado. Assim sendo, quando submetido à votação em plenário, o texto aprovado já havia sido modificado e, logicamente, o texto original não foi aprovado em plenário, não havendo meios legais para sua conversão em texto de lei. Dito isso, obedecendo ao disposto na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município, as emendas vetadas devem prevalecer, rejeitando-se o veto em todas as hipóteses. Ultrapassada essa questão, passaremos a analisar individualmente os argumentos apresentados pelo senhor prefeito municipal, caso a caso. Quanto à emenda 001, o senhor prefeito municipal alegou que foi alterado o prazo para apresentação dos requerimentos de ascensões, sem que houvesse uma justificativa para essa alteração e que não caberia o Legislativo apresentar emendas nos projetos de lei de iniciativa privada do Executivo. Em primeiro lugar, destacamos que a atividade parlamentar permite ao mandatário apresentar emendas aos projetos de lei em tramitação, sendo que sua justificativa deve ser apresentada em plenário, como meio de formar o convencimento dos demais edis. No caso em tela, todas as emendas apresentadas foram amplamente discutidas, não havendo de que se falar em falta de justificativa ou motivação. Ademais, como dissemos, essas discussões acontecem interna corporis, não cabendo ao prefeito questionar os motivos pelos quais o vereador se convenceu a votar a favor ou contra qualquer proposição. O que importa é que a emenda receba o número mínimo de votos para sua aprovação, o que ocorreu no caso sob análise. Quanto à alegação de não caberia o Legislativo apresentar emendas no projeto de lei de iniciativa privada do prefeito, melhor sorte não lhe assiste. É entendimento há muito pacificado que o Legislativo pode sim apresentar emendas aos projetos de lei de iniciativa privada do Executivo. A única vedação existente é quanto à apresentação de emendas que acarreta o aumento de despesa. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2A e artigo 63 da Constituição Federal 88, o que não ocorreu no caso. Ademais, analisando o texto proposto através da emenda 001, percebe-se que houve apenas um incremento de tempo para que os servidores apresentem seus requerimentos de ascensão, excluindo a expressão, sob pena de preclusão,
que levaria à interpretação de que, ultrapassado o prazo, o servidor não poderia mais apresentar seu requerimento, precluindo-se o próprio direito à progressão. Quanto à emenda 003, alega que sua supressão acarretará obstáculo intransponível, uma vez que o Executivo restará impossibilidade de promover o escalamento e nivelamento salarial dos servidores. Em que pese as alegações do senhor prefeito municipal, discordamos de suas afirmações, porquanto o referido dispositivo trata de assuntos já abordados em outra parte do projeto. Referimos ao capítulo 10, composto dos artigos 40 a 43, que trata do enquadramento dos servidores no novo plano de carreira. Sendo assim mais específico, o artigo 43 trata exatamente da hipótese prevista no artigo 3º do artigo 124. Vejamos que dispõe o parágrafo 3º do artigo 124. Junto ao enquadramento horizontal de que trata essa lei, terá preferência o primeiro nível de ingresso do servidor, não sendo compatível com o salário base do servidor. Poderá gradativamente ser escalonado nos demais progressões verticais, observando em ordem a mais adequável e a mais próxima. Vejamos agora o dispositivo no artigo 43. O atual servidor do quadro permanente do pessoal em que se aplicam as disposições contidas nessa lei fica garantido o enquadramento na carreira de sua correlação com posicionamento nos níveis de referência que apresentarem vencimento iguais ou imediatamente superiores aos que estiverem fazendo jus, independentemente no seu tempo de serviço ou formação. Desta forma, ambos os dispositivos mencionam que, se ao se promover o requadramento do servidor no atual plano de carreira, os seus vencimentos não poderão sofrer reduções, classificando-os no nível ou em referência seguinte como forma de evitar perda salarial. Quanto à emenda 005, esclarecemos que essa teve como objeto o inciso 3º do artigo 6º do artigo 19. Referido inciso previa como mecanismo de ajuste de despesa o congelamento das progressões previstas no plano de cargos e salários. A supressão desse dispositivo se deu por motivos estritamente legais, porquanto, uma vez que a matéria em questão é tratada pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Constituição Federal, artigo 167-A, não pode o município editar normas sobre tal matéria. Já a emenda 006, que suprimiu o artigo 2º do artigo 124, os motivos são os mesmos expostos anteriormente. O dispositivo suprimido dispunha que, havendo ultrapassar dos índices limites do parágrafo 1º deste artigo, as progressões horizontais e verticais deverão ser imediatamente congelados, tão logo a normalização das receitas do município é garantido aos servidores de imediato enquadramento das progressões adquiridas, sem prejuízo do período doravante congelado, tal qual o restabelecimento dos valores de aumento real das tabelas que acompanham esta lei. Mais uma vez, ressaltamos que as medidas de recondução dos gastos com pessoal aos limites impostos pela Constituição são aquelas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Constituição Federal, não constituindo matéria de competência legislativa do município disciplinar tais medidas, muito menos sobreportar-se aos referidos atos normativos hierarquicamente superiores. Por fim, a emenda 007, que suprimiu o artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 124, foi vetada sob a mesma justificativa da emenda 006. Logicamente, as mesmas razões expostas nas análises da emenda 006 aplicam-se à emenda 007. Diante do exposto, essa comissão não constatou qualquer ilegalidade, inconstitucionalidade nas emendas apresentadas no bojo do processo legislativo, emitindo seu parecer pela rejeição do veto em relação a todas as emendas. Passa a palavra aos demais vereadores. Durante a votação, cada vereador vai dizer se mantém ou derruba o veto. Passo a votação separadamente cada emenda. Emenda 001, vereador William Enfermeiro. 001. Eu sou a favor de derrubar o veto. Vereador Verinho. Derrubando o veto. Vereadora Elke. Derrubo. Vereador Gordo. A favor do veto, presidente. Vereadora Dulce. Eu voto pela rejeição do veto. Vereador Geladeira. Na verdade, em respeito a todos os servidores, né? Vamos ver se hoje a gente coloca um fim nessa novela, né? E desejo boa sorte a todos os servidores. Espero que Deus tenha me dado sabedoria
nesse momento aqui a gente vai votar. E em respeito a todos os servidores públicos e em protesto que o nosso prefeito está fazendo com todos os servidores, né? Com essa novela, está aqui, ó. É um modo simbólico, mas aqui, ó, escrito prefeito, ó. E vai para a geladeira aqui, ó. Tá bom? Vou colocar aqui dentro aqui, ó. Não sei quanto que vai sair daqui. Isso é um absurdo, tá? Eu sou a favor de derrubar o veto. Vereador Flavinho. Eu voto para derrubar o veto. Vereador Diego Voltz. Derrubar o veto. Veto derrubado da emenda 001 por 7 votos contra 1. Emenda 003. Passo em votação. Vereador William Enfermeiro. Derrubo também o veto. Vereador Verinho. Derrubar também o veto. Vereadora Elke. Derrubo. Vereador Gordo. Favor do veto, senhor presidente. Vereadora Dulce. Derrubar o veto. Vereador Geladeira. O prefeito com esse plano de carreira poderia estar saindo por cima, né? Mas infelizmente, do jeito que está ocorrendo, eu dou nota 0. Eu derrubo o veto. Vereador Flavinho. Eu voto, mais uma vez, o que eu falei para o prefeito, que eu disse para ele, eu acredito na boa vontade dele, porém, os prefeitos que vêm pela frente, a gente já não pode falar a mesma coisa, por isso eu derrubo o veto. Vereador Diego Voltz. Derruba o veto. Veto da emenda 003 derrubado por 7-1. Passo a emenda 05 em votação. Vereador William Enfermeiro. Derrubo o veto novamente. Vereador Verinho. Mais uma vez, vou derrubar o veto. Vereadora Elke. Eu vou derrubar o veto, mas eu tenho uma fala aqui, geladeira. Nós estamos apenas derrubando essas emendas. Foi o único prefeito que trouxe e que liberou, sim, o plano de carreira, todo mundo sabe aqui, e que a maioria das pessoas foram agraciadas por esse plano. Infelizmente, houve essa falha, e aqui nós estamos para corrigir isso, afinal, nós estamos a favor da população. E também agradecer a todos que fizeram parte para que esse plano de carreira ocorresse e para que isso acontecesse da melhor forma possível, que nós estamos votando contra essas emendas que nós não acreditamos que seja correta para a população e nem para o próximo prefeito que vai vir, que possa usar de má fé com tudo isso que vai fazer. Não que ele seja renegado ou que ele tenha cometido altos erros, a gente também tem que aprender a ser justo. Ele fez, sim, um grande feito na nossa população, que foi trazer o plano de carreira. Então, os professores aqui nunca foram tão agraciados com o salário. Em respeito a isso e com medo do próximo legislativo, próximo executivo, chefe do executivo, que nós estamos aqui votando contra essa parte do plano de carreira. Você entendeu a minha fala, El? Você entendeu? Vereador Gordo. Você entendeu? Pera aí, Geladeira. Favor do veto, senhor presidente. Vereadora Dulce. Eu espero que ele seja cumprido, né? Qual ele foi informou no dia lá que ele usou a tribuna, que derrubando ou não ele pagaria. Tomara que ele cumpra. Eu derrubo o veto. Vereador Geladeira. Na verdade, a minha fala e ter colocado ele na geladeira no modo simbólico é pelo que está acontecendo. Os servidores poderiam estar em casa descansando, estão aqui, ó. Tem uns que estão passando mal. Tem outros, inclusive, me permite só um minutinho, inclusive tem um servidor do município, deve ter mais ou menos uns 20 anos de carreira, era para ele estar trabalhando em outro serviço que ele ia aposentar. Perdeu o emprego. A idade dele já está bem avançada. Isso é um absurdo. É devido a isso que o nome dele está aqui dentro. Tá bom? Eu derrubo o veto. Dou nele até uma Vereador Flavinho. Inchada de contratados. A gente participou de várias reuniões pedindo a administração passada para diminuir contratados, que era um absurdo a vergonha que era a prefeitura de Campos Altos. O Paulo, eu estou derrubando o veto não por ele, pelo prefeito que virá, que a gente não sabe quem é. Né? Mas o pessoal da prefeitura tem que lembrar que plano de carreira tem quantos anos que o pessoal sonha com isso. E a administração retrasada, que eu fui vereador da casa, foi a administração que teve o maior número de contratados da história da cidade. E
E hoje a gente vê uma prefeitura mais enxugada e o plano de carreira sendo votado. Estou votando contra, não porque eu acho que... E até acho que não pode tirar o mérito do prefeito, porque o que ele fez, nenhum prefeito para trás fez, que é o plano de carreira. Então eu voto contra, mas deixo meus parabéns para o prefeito. Justiça. Vereador Diego Voltz. Derrubo o veto. Veto da emenda 005, derrubado por 7 votos a 1. Passo a emenda 006 em votação. Vereador William Enfermeiro. Derrubo o veto. Vereador Verinho. Novamente derrubo o veto. Vereadora Elke. Derrubo. Vereador Adamilson. A favor do veto, senhor presidente. Vereadora Dulce. Derrubo o veto. Vereador Geladeira. Tem lá os seus méritos, eu acredito, né? Até respeito. Mas na verdade é o seguinte, como eu disse há pouco, eu fui parar no hospital por causa de quê? A pressão da gente vai subindo, é tanta coisa. E a gente vê o sofrimento do servidor público, né? Servidor que tem servidor ganhando mesmo que um salário mínimo, né? Enquanto o amigo, eu vou continuar falando, que nós tentamos derrubar. Espera só um minutinho, presidente. Tentamos derrubar, o Verinho propôs nós colocarmos uma emenda para tirar o valor do salário do advogado dele. O que nós recebemos aqui? Sentado aqui, ó. Ameaçaram a gente. Se vocês fizerem isso, nós vamos levar para o pau para a justiça. Agora, a turma dele lá já está beneficiada, já está com dinheiro no bolso. E aqui o sofrimento aqui, ó. Olha o sofrimento aqui. Então, ter os méritos tem. Mas, entre aspas, a turma dele já, inclusive, o assessor, amigo, advogado, nem aqui mora. Vem aqui uma vez na vida, outra na morte. Enquanto isso, os outros advogados estão por aqui com ele. Está por aqui com ele. Então, isso é um absurdo o que está acontecendo. Mais uma vez eu derrubo o veto. Vereador Flavinho. Mais uma vez, eu derrubo o veto. Vereador Diego Voltz. Derrubo o veto. Emenda 006, derrubada por 7 votos a 1. Passo a emenda 007 em votação. Vereador William Enfermeiro. Derrubo o veto. Vereador Verinho. Derrubo. Vereadora Elke. Eu só peço mais uma vez a fala, presidente, por favor. Eu vou derrubar o veto, claro. E, como se diz a primeira frase, né, que eu falei aqui no começo, de quando a gente começou, que dá a César o que é de César. Fomos eu, Dulce e o William várias vezes em Belo Horizonte. Atrás a Glória, a Rosa estão aqui. Obrigado por estarem aqui hoje também. Atrás desse plano de carreira. E a gente conseguiu, ele está aqui. Foi um mérito de todo mundo, de todos nós aqui da Câmara. E estamos aqui de novo para corrigir isso, que inclusive o Leonardo nos acilentou, os advogados de Brasília, que nos ajudam, que nos dão aula, e falou que isso é inconstitucional. E que, se acaso isso acontecesse, os outros prefeitos que viriam, que a gente não sabe qual seja, que Deus coloque o melhor que seja para a nossa população, para que vocês, funcionários, tanto servidores contratados como não, vocês não sejam prejudicados. Por isso, sim, que a gente está votando essas emendas que a gente não concordou, e até para deixar em leso o nosso prefeito agora atual, que trouxe e fez, sim, muita coisa para o Campos Altos. Eu nunca vi os professores agradecer tanto pelo salário, os outros servidores. Tomara que a gente consiga melhorar ainda mais e que a gente consiga melhorar o salário de muita gente em Campos Altos e que seja próspero tudo isso, que todo mundo saia bem e feliz. Eu rejeito o veto. Vereador Gordo. A favor do veto, senhor presidente. Vereadora Dulce. Pela rejeição do veto. Vereador Geladeira. Mais uma vez, me permite aqui. Na verdade é o seguinte, né? O prefeito está fazendo o plano de carreira, está dando plano de carreira para o servidor público, mas ele está fazendo, como diz o outro, chumbo trocado. Porque é o seguinte, quando ele candidatou, eu vou tornar a falar aqui, ó, foi feita uma reunião com alguns servidores do município, está ali um servidor que não deixa eu mentir, e fizeram lá um teatro. Veio uma servidora do município de Campos Altos, com um papel na mão. Se eu estiver mentindo, ele pode me descorrigir. Está aqui, prefeito, ó. Plano de carreira está pronto. Prontinho. Qual foi as palavras do prefeito? Vota em mim, que esse mês aqui o plano de carreira já está liberado para vocês. Quantos anos? Até agora. E a novela que está acontecendo isso aqui? A novela fazendo muita gente sofrer.
muita gente sofrer. Mais uma vez, ele ganhou a política por causa do veto. Por causa do veto, não, por causa do plano de carreira. Então está sendo uma troca. Nada mais justo. Eu derrubo o veto. Vereador Flavinho. Também derrubo o veto. Vereador Diego Voltz. Veto. Veto à emenda 007, derrubado por 7 votos a 1. Senhores vereadores, passaremos a discussão e votação da proposta de moção de pêsames apresentada pelo vereador Verinho aos familiares de Maria Erenita Ezequiel. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da moção. Moção de pêsames 03/2024, de iniciativa do vereador Everaldo Euripides Campos e através dos demais membros do Poder Legislativo Municipal. Solicita-se a moção de pêsames na forma regimental desta distinta Câmara Municipal pelo falecimento de Maria Erenita Ezequiel, ocorrido no dia 18 de abril de 2024. Pedimos a Deus que nesse momento doloroso, especialmente para toda a sua família, traga consolo, força e paz aos corações enlutados pela partida de alguém tão estimada por todos. Os vereadores da Câmara Municipal de Campos Altos vêm, através desta, manifestar sua solidariedade e encaminhar a cópia da presente moção de pêsames e mensagem de condolências à família pesarosa da senhora Maria pelo seu falecimento. Campos Altos, 18 de abril de 2024. Vereador Everaldo Euripides Campos. Passo a moção de pêsames em votação. Vereador Willer. A favor. Vereador Verinho. A favor. Vereadora Elke. A favor, claro. Vereador Gordo. A favor, senhor presidente. Vereadora Dulce. Favor. Vereador Geladeira. Sou a favor. Vereador Flavinho. A favor. Vereador Diego Voltz. A favor. Proposta de moção de pêsames aprovada por 8 votos a favor. Está aberta a palavra para caso algum vereador queira se manifestar em assuntos diversos. Vereador Gordo. Boa noite, senhor presidente. Obrigado pela palavra. Senhor presidente, só queria que a Michelle faz o ofício para mim, Michelle, pedindo o prefeito executivo para liberar o estádio quinzenionário para os usuários pagar um funcionário para trocar aquelas lâmpadas, porque o que resta lá, falta 3 postes para trocar, porque infelizmente o caminhão está lá pago, e já tem mais de 1 mês, 2 meses que está pedindo para trocar essas lâmpadas, não troca. Todo dia eles me ligam cobrando, me ligam xingando, falando assim, infelizmente troca as lâmpadas, trocou 3 lados, mas do outro lado não troca. A gente ganha o recurso, nem para mim não, é para a população, o recurso é para o povo. Então eu acho que tem que cobrar o prefeito para liberar aí o estádio quinzenionário, para estar pagando o usuário, para estar trocando lá, sendo que o caminhão está lá, mas infelizmente o funcionário da prefeitura, não sei por qual motivo, não troca. Não sei se é político, ou alguma coisa mas eu acho que o povo não pode ficar de desistência não. Então eu só quero pedir esse ofício aí, Michel, para o senhor prefeito liberar essa para nós, porque... Ronan, você quer responder para ele ou responde? Mas eu não tenho muque não, Ronan. Ô Diego, mas tu falou assim, não tem nada contra a pessoa sua não, Diego. Eu tô falando assim, só que infelizmente o povo cobra da gente. Não, eu tô falando, não tem nada contra você sabe muito bem. Mas você tem que cobrar do muque, né? Eu não. Não, mas o meu tá aqui, ó. Ele mandou uma foto que sábado tava lá, cadê você pra trocar? Tá aqui a foto, o vídeo. Eu tenho o vídeo. Sábado não tá lá não, Ronan? Tá aqui. Aí pra você ver. Pois é, então... que fundamento que é esse? Não, mas tu não trocou, Diego. Todo dia o Pinguim tá doidinho pra receber o trabalho dele lá e você nada. Mas o certo, Gordo, deixa eu te contar uma coisa pra você. O certo é a prefeitura marcar o horário com o MUC e o MUC ir no horário que a prefeitura marcar. Não é o MUC marcar o horário que vai, não, ué. Deixa eu te contar aqui, beleza. Então, mas escuta comigo, o secretário... É isso. A prefeitura que paga, ela que escolhe o horário. Não, deixa eu falar, depois você fala. Então, a prefeitura que marca o horário, não é o Pinguim que marca o horário. Não, eu sei. Que é a hierarquia, a prefeitura paga, ela escolhe o horário que ela quer trabalhar, ué. Aí ele tá fazendo o que quer com a prefeitura, entendeu? O Pinguim faz o que quer com a prefeitura. Você tá entendendo isso? Não, mas beleza. Então o Pinguim tá mentindo, porque ele ligou pra ele falou assim pra mim, só esperando o dia aqui. Então vou chamar ele aqui então, Pinguim. Chama ele então, põe ele lá pra... Eu tô mentindo então. Manda, porque o Otair ligou junto com o prefeito, lá pra ver o prefeito, o Otair ligou pra ele e falou assim, chama todo mundo. Depende do dinheiro. Chama todo mundo, chama aí, Otair, prefeito, Pinguim, e me fala que dia que quer ir lá, ué. Com a palavra, vereador Verinho.
Boa noite, presidente. Eu quero só aqui agradecer a deputada estadual Maria Clara para mais uma aquisição de um carro aí para a saúde, porque a saúde está com os carros socateados, né? 83 mil, se não me engano, aí para comprar um carro. Já acho que o dinheiro já está na conta. Acho que agora é só licitar e comprar esse carro para a população dando um carro melhorzinho, né? Só isso, presidente. Mais algum vereador? Senhores vereadores, não havendo mais nada tratado, declaro encerrada a sessão.